E aí, galera? Bora lá para mais um episódio do nosso podcast? Bom, nesse episódio nós trataremos sobre a literatura de mulheres negras. Nosso podcast terá como tema um papo sobre Carolina. Nós trataremos nesse podcast sobre a história, sobre alguns pontos importantes da vida de Carolina Maria de Jesus. Eu sou Letícia Lima e apresentarei esse episódio juntamente com meu colega Giliardo Oliveira. E aí, Giliardo, tudo bom com você? Bom, você pode nos contar quem foi Maria Carolina de Jesus? Carolina Maria de Jesus, de 1914 a 1977. Foi uma autora brasileira considerada uma das primeiras e mais destacadas escritoras negras do país. Nasceu no dia 14 de março de 1914, em Sacramento, no interior de Minas Gerais, neta de escravos e filhas de uma lavadeira analfabeta. Carolina cresceu em uma família com mais 7 irmãos. Frequentou a escola com 7 anos, ingressou no colégio Allan Kardec, onde cursou a primeira e a segunda série do ensino fundamental. Apesar de pouco tempo na escola, Carolina logo desenvolveu o gosto pela leitura e escrita. Em 1924, em busca de oportunidade, sua família mudou-se para Lajeado, onde trabalharam como lavradores em uma fazenda. Em 1927, retornaram para Sacramento, no interior de Minas. Em 1930, a família vai morar em Franca, São Paulo, onde Carolina trabalha como lavadora, em seguida como empregada doméstica. Com 23 anos, perde a sua mãe e vai para a capital, onde emprega-se como faxineira na Santa Casa de Franca. E mais tarde, empregada doméstica. Em 1941, sonhando em ser escritora, vai até a redação do jornal Folha da Manhã, com um poema que escreveu em louvor a Getúlio Vargas. No dia 24 de fevereiro, o seu poema e a sua foto são publicadas no jornal. Em 1948, muda-se para a favela do Canindé. Nos anos seguintes, Carolina foi mãe de 3 filhos, todos de relacionamentos diferentes. Em 1958, o repórter do jornal Folha da Noite, Audálio Dantas, foi designado para fazer uma reportagem sobre a favela do Canindé. E por acaso, uma das casas visitadas foi a da Carolina Maria de Jesus. Carolina lhe mostrou o seu diário, surpreendendo o repórter. Audálio ficou muito maravilhado com a história daquela mulher. No dia 19 de maio de 1958, Audálio publicou a parte do texto que recebeu vários elogios. Em 1959, a revista O Cruzeiro também publica alguns trechos do diário. Somente em 1960 foi finalmente publicado o livro autobiográfico O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, com edição de Audálio Dantas. Com uma tiragem de 10.000 exemplares, só durante a noite de autógrafo foram vendidos 600 livros. Em 1961, a autora viaja para a Argentina, onde é agraciada com a Ordem de Caballero del Torlino. Dos anos seguintes, Carolina publica A Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, em 1961. Pedaços da Fome, em 1963. Provérbios, em 1965. Apesar de ter um livro transformado em best-seller, Carolina se beneficiou com sucesso e não demorou muito para voltar às condições de catadora de papel. Em 1969, mudou-se com seus filhos para o sítio no bairro
Parreireiros, em São Paulo, época que foi praticamente esquecida pelo mercado editorial. Carolina Maria de Jesus faleceu em São Paulo no dia 13 de fevereiro de 1977. Meu Deus, e que autora, hein? Bom, e a partir das vivências da autora, o que podemos saber sobre Carolina? Carolina Maria de Jesus, no Quarto de Despejo, retrata seu cotidiano e toda a problemática das condições de uma mulher que sofre preconceitos por viver de favela, ser negra, mãe, solteira de 3 filhos. Sofreu bastante preconceito pela sua humildade de vivências na pobreza. Uma negra que tinha sua liderança familiar, onde teve oportunidade no ensino fundamental, numa educação que nem por isso ela escrevia muito em restos de cadernos que achavam no lixos. A autora nasceu em 1917 no sul de Minas Gerais, onde passou a sua infância, o que nos leva a pensar histórica e socialmente a discussão sobre o papel da mulher no período entre o decênio de 1920 a 1950. Carolina Maria de Jesus foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e considerada uma das mais importantes escritoras do país. Carolina contraria o sistema familiar pré-estabelecido como normal neste período, segundo o qual os homens deveriam ocupar o lugar de provedores financeiros e chefes da família, e as mulheres encarregassem as atividades domésticas, como cuidar dos filhos, da casa, da comida, entre outras coisas. A própria Carolina nos conta que recebeu uma educação voltada às atividades domésticas, a sobrevivência enfrentada por ser negra, pobre e vivenciava a desigualdade social por ser uma negra pai e mãe. A fome ela enfrentava através de desabafos nas escritas diárias. Uma verdadeira história de uma brasileira que mostrou a realidade até os dias de hoje, os sofrimentos enfrentados pelas desigualdades sociais. Exemplo de uma guerreira que, apesar de seus sofrimentos, pensava positivamente e colocava seus pensamentos filosóficos de motivação no processo de dificuldades nas escritas desenvolvidas por ela. Lutava sempre contra a vida sofrida que vivenciava no dia a dia, a proteção da sua família, onde sempre batalhava na sequência da vida, onde usou a sua filosofia para clássicos da literatura e um belo dom de expressar que a vida sempre tem dificuldade, mas pode ser superada pela sua humildade, garra, motivação, liderança e carregar a importância de ser negra até em outras encarnações nos seus pensamentos filosóficos. Nossa, Giliardo, diante de tantas vivências sobre a escrita, o que podemos pontuar sobre a obra O Quarto do Despejo? Você pode nos dar assim um pouco pontos principais, pontos importantes sobre essa obra, para enriquecer mais o nosso conhecimento sobre essa autora que foi Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A obra foi entre 1955 a 1960, quando foi finalmente editado e publicado pelo repórter Audálio Dantas, que havia sido carregado de escrever uma matéria sobre a crescente favela ao redor do rio Tietê, conhecido como Canindé. E acabou por encontrar a escritora também catadora de papel. Os seus textos foram produzidos sobre o governo de Juscelino Kubitschek. O espírito de 50 anos em 5. A construção de Brasília e inúmeras e outras obras simbolizavam a expansão e o crescimento da infraestrutura do Brasil. Escrito por Carolina Maria de Jesus, de maneira interminamente,
ao longo de 5 anos, entre 1955 a 1960. Carolina criou sozinha 3 filhos, João José, José Carlos e Vera Eunice, na favela do Canindé, trabalhando como catadora de papel e vendendo materiais recicláveis. Apesar de ter estudado apenas 2 anos, ela prezava muito pela educação dos seus filhos e faziam ir à escola, mesmo com medo da violência da favela. Nunca foi casada por escolha. Ela retratava 2 envolvimentos amorosos, Manuel e Raimundo. Não fica com nenhum, pois afirmava que conseguia sustentar os filhos sem precisar de homem nenhum. Outro traço também, sempre presente nos diários, é a fome. Carolina muitas vezes sente-se doente e fraca, devido à pobre alimentação, ou às vezes nenhuma. Fome que deixa o mundo triste e amarelo, segundo a escritora. O leitor se sente tocado a ver a angústia de Carolina por não conseguir juntar o dinheiro suficiente para comprar a sua própria comida para alimentar os seus filhos. Emociona-se igualmente ao ler sobre a felicidade estampada no rosto de uma criança com a mãe que conseguia comprar o arroz, feijão e carne. Em momentos de maior dificuldades, quando não havia dinheiro algum, a família comia restos encontrados no lixão. Além de seus próprios sofrimentos, Carolina escreve sobre a realidade na favela. Ela toca em assuntos presentes no seu cotidiano, como a violência doméstica, muitas vezes causada pelo alcoolismo, brigas entre os vizinhos. A escritora, como sempre, foi contra todo tipo de violência, chamando a polícia e chamado pelos vizinhos de intrometida. Carolina Maria de Jesus preocupava-se com a situação político-social do país, falando em nome de todos os marginalizados do país. Seus diários são a melhor descrição das realidades das favelas brasileiras da época, ou até mesmo das atuais. Quem foi traduzidos para 13 línguas, Carolina mudou-se para uma casa no subúrbio e por um lado, Carolina conquistou apreço dos leitores com sua escrita oral, coloquial, oral rebuscada. Conquistou também o desprezo de seus vizinhos do Canindé por escrever coisas ruins sobre eles. Bom, a gente sabe que a escrita, ela foi um marco importante na vida de Carolina de Jesus. Então, a partir das considerações das obras e de todos os relatos, como podemos considerar a escrita para Carolina? Como sabemos, assim, a literatura, né, os artistas, os autores passaram por uma década, passaram por contextos sociais, passaram por acontecimentos. Então, levando em consideração todas as obras e tudo que já foi debatido até agora, deve ser ressaltado também o contexto socio-histórico e os movimentos literários ao qual passava a escrita de Carolina. O que podemos pontuar sobre isso? O que influenciou, o que impactou a escrita de Carolina? Meu Deus, quantos acontecimentos e quantas influências, né? Bom, partindo desses fatos socio-históricos, o que podemos ressaltar sobre a obra Diário de Bitita? Bom, podemos ressaltar que Carolina enxergava na escrita a sua ascensão, né?
da favela, daquela vida, daquele contexto ao qual ela vivia. Então, a autora, ela teve, a primeira leitura foi da obra Escrava Isaura, e foi possivelmente isso que despertou em Carolina a ânsia para escrever. A escrita tornou-se cada vez mais incontrolável. A autora enxergava nela, na escrita, uma ascensão e a saída da favela. A escrita designava das outras mulheres da favela, ela lia para essas outras mulheres, então ela enxergava a escrita como um ato de liberdade. A importância da escrita na vida de Carolina era tão sublime que ela tinha medo de se casar com um homem e ele a impedisse de escrever. Então ela abdicou de coisas da vida para que ela pudesse escrever, para que ela pudesse ter a sua obra e a sua história contada. Bom, falar sobre o contexto sociohistórico ao qual perpassa a escrita de um autor, de um escritor, como foi escritora, né? Como foi Carolina de Jesus, é de suma importância. Porque, veja, Carolina nasceu no início da Primeira Guerra Mundial e ela viveu o apogeu da ditadura militar. Porque ela nasceu no século XX, onde todos os movimentos literários estavam tendo novas modificações, novas adaptações, e também estava havendo muitas manifestações por parte do povo, querendo uma república, querendo uma democracia, querendo que os seus direitos fossem reivindicados. Então, tudo isso influenciava muito na escrita de Carolina, né? Tanto que, a partir de sua escrita, Carolina foi considerada pela crítica a primeira autora negra brasileira a vincular nos seus textos literários a perspectiva interna dos marginalizados socialmente. E isso é uma característica do modernismo, porque, veja, o modernismo, ele levava em consideração, foi o período de transição marcado pelas buscas dos valores tradicionais, da linguagem coloquial, do regionalismo e da valorização dos problemas sociais. Então, Carolina realmente vigorou isso em sua escrita. Ela fez a trilogia, uma trilogia autobiográfica da sua própria vida. Ela contou a sua própria vida. Veja que movimentos como a Revolta de 30, que foi Getúlio Vargas presidente, a de 1932, a Revolução Constitucional, a de 35, o Intento Comunista, e a de 64 até 1985, que foi a ditadura militar. Então, ela viveu o apogeu da ditadura. Esse período foi um dos períodos a quais todos os escritores passaram e foi um dos piores períodos, porque eram exilados do país, mortos, censurados e torturados pelos militares. Então, quem fosse contra o comunista, contra a ditadura militar, era passado por processos, por torturas que não se é cabível para um ser humano. Então, foi nesse contexto em que Carolina Maria de Jesus escreveu as suas obras, escreveu sobre si, sobre o que ela vivia, sobre todo o seu contexto. Veja aqui, a obra Diário de Bitita foi o terceiro livro da trilogia autobiográfica da autora. E nessa obra, a autora leva em consideração, a obra trata da infância, adolescência e o início da vida adulta de Carolina. Ela leva o título de Bitita porque era como ela era conhecida na sua infância por sua família. E nesse livro, ela relata os primeiros acontecimentos em seus primeiros contatos com a violência, com o preconceito, que por ela ser mulher negra em uma sociedade branca do século XX. Então, é uma característica que a autora leva nos seus livros, suas abordagens policiais, a realidade do negro, relata a luta por todo o trabalho
porque ela vivia em Minas Gerais, então era um contexto ainda muito difícil, né? Uma sociedade agrícola. Nesse livro, ela também relata todas as suas lembranças da infância, como ela viu a primeira pessoa ser presa, como ela identificou desde tão pequena que o preconceito existia entre a classe, a cor da pele e o gênero, que por ela ser negra, mulher, periférica, o contexto de vida dela era totalmente diferente, que simplesmente por ela ter essa tonalidade na pele dela, ela não estaria digna de viver em uma sociedade branca. E ela sentiu isso na pele, que foi quando ela foi presa, né, injustamente. Então, ela, desde tão pequena, era diferente as vivências, né? Ela, como a sociedade não encaixava, né? Eles não eram encaixados na sociedade. Então, ela percebeu isso desde muito nova. E ela retratou isso em suas obras. Ela levou esse contexto em consideração em suas obras. As vivências dela, a vivência de outras pessoas. E ela também, desde tão pequena, ela viu que mulheres negras também se negavam a ser negras pela maldade que existia na sociedade. Então, os relatos de Carolina sobre as lembranças e memórias são verdadeiramente enriquecedores e impactantes, porque a gente só tem ciência de tudo que aconteceu há um século atrás, há um ano atrás, há um dia atrás, se pessoas documentarem aquilo, né? Então, Carolina fez isso, justo como o conceito de escrevivência, que também é de Conceição Evaristo, né? Conceição Evaristo, ela fala da escrevivência dela, ela escreve o que ela vive. Então, assim também foi Carolina de Jesus. E é muito importante, porque para que a gente saiba que mulheres precisaram sofrer, pessoas precisaram sofrer, para que hoje nós tivéssemos a capacidade de termos a liberdade de expressão, ou poder expressar a nossa vivência, o nosso jeito, quem a gente é, levar a nossa literatura a um ponto tão maravilhoso e tão magnífico e sublime como Carolina levou. Isso é de suma importância e de uma riqueza incomparável, imensurável. Bom, gente, eu termino a minha fala aqui. Eu agradeço por estar aqui, pelo convite, e obrigada por a audiência.